o ar não está incorporando, ele está saindo todo na puxada. É exatamente isso que a gente quer. Estica de novo e assim vai incrementando o ar. Fala, padeiros, beleza? Pessoal, hoje a gente está na presença ilustre aqui do nosso mestre João Campos, que inclusive fez o pão de vinho com gorgonzola, que a gente postou lá no nosso Instagram. E a gente vai fazer ele hoje para vocês aí, que muita gente pediu a receita. Então ele é o mestre aí que já deu muitas dicas de panificação caseira pra gente, que a gente está se especializando ainda. A gente tem muito conhecimento na industrial e no caseiro aí a gente está dando os primeiros passos aí, tentando ensinar vocês junto com a gente. E hoje o João está aqui para dar as dicas pra gente aí. Legal, legal. É sempre bom, né? Uma amizade dessa saudável, boa, histórica, né? E ele na panificação industrial, e eu fui aprendendo a fazer pão caseiro, né? Especialmente agora nos 2 últimos anos, estudando e lendo e fazendo curso e tudo mais, e desenvolver. Na verdade foi a pandemia que me levou a fazer o pão. A fazer o pão, né? Porque aquele clima, então o pão é uma atividade que relaxa, o pão caseiro, você faz uma coisa muito, muito gostosa. E daí é um hobby, né? É um hobby e maravilhoso, né? Porque eu sempre digo assim, fazer pão é uma coisa fantástica para mim, porque na verdade é um monte de pó que você mistura uns líquidos e vira uma coisa maravilhosa. Uma comida. Uma comida maravilhosa, né? Ela se transforma, né? Com a ajuda aí dos levados, levedos e tudo mais. Então é isso que faz um desafio, digamos assim, né? Será que vai ficar bom? Não vai ficar bom? Vai. E com o tempo a gente vai fazendo, repetindo, e é isso. A gente chega num pão maravilhoso, né? No caso, esse daqui que nós vamos fazer hoje, né, Rafa? É o pão com vinho, né, e gorgonzola. E já o processo de autólise é feito então com a mistura de vinho água e do suco de uva. Né? Por que do suco de uva, João? O suco de uva é para diluir um pouco o teor alcoólico do vinho, né? Você coloca só vinho, a concentração de álcool prejudica no crescimento, prejudica no desenvolvimento do levedo, né, que vai fermentar. Olha aí, o pão. gente, que dica maravilhosa, hein? Então sempre mistura um pouco de água, um pouco de vinho e um pouco de suco de uva. E depois a receita, né, Rafa? Você vai postar aí pro pessoal que quiser vai estar na descrição do vídeo, e já não esquece de se inscrever no canal aí, compartilhar, ativar o sino para os próximos vídeos aí, para que essa receita maravilhosa chegue em mais pessoas. Então, faça o favor, Rafa. Vamos lá, João? Processinho de autólise, né? Isso. Misturar a água e os líquidos aqui, somente isso, né? Levan vem depois, para que já comece aí ser feito um processo, né, João? Exatamente. Já começa o processo de formação já preliminar, né, da cadeia de glúten. Nesse processo da autólise já inicia todo o processo da formação dessa cadeia, dessa rede, que é o que vai depois segurar os nossos gases ali dentro, para estruturar o pão. Então, pessoal, já misturamos aí os líquidos com a farinha. Primeiro processinho ali que você já conhece de autólise, em torno de 45 minutos, 1 hora. E nisso o nosso levain aqui já foi alimentado 1 hora antes, 1h30 antes, né, João? Sim. Para ter uma atividade boa ali. O ideal é isso, gente, você fazer aí o alimento do levain 1 hora antes, para quando você for fazer teu pão aí, ele tá no processo altíssimo dos levedos. Então vamos cobrir com um pano aqui, só para não ressecar, né, não ter evaporação. Um plastiquinho aqui, um paninho. E daqui a pouco voltamos para o próximo processo. Ó, pessoal, passou 1 hora de autólise. Já deu uma reforçadinha aí no começo da rede de glútens, né, João? Exatamente. Agora começa, né? A formação da rede de glúten já está sendo efetuada, né? A massa já deu uma leve. Ela já fica mais elástica, né, a farinha, ó. Aí, ó. E agora a gente vai colocar apenas o sal. A gente não vai adicionar açúcar nessa receita, gente, devido ao açúcar que já vem ali na industrialização do nosso suco, né? Exato. E vamos colocar o sal antes, por quê, João? Porque não é bom misturar o levain, né, com sal, que ele
prejudica, na verdade, você pode até inclusive levar, né, a desativação, né, dos levedos, né? Então não deve ser misturado o sal. Primeiro o sal, depois o levain. Depois o levain. Isso aí. Vamos misturar um pouquinho aqui. Olha como já tá... Já fica elástica, já dá uma alisada boa, né? Daí a gente adiciona o levain, dá uns 5 minutinhos, né? E vai pro... 5 minutinhos, depois vai pra sova. Pra sova. Nós vamos usar somente 50 gramas de levain. Antigamente eu usava mais, mas o que acontece? Ele fica muito borrachudo, sabe? Não é uma bomba, nós não queremos uma bomba de levain. Nós queremos um pão que vai ser fermentado pelos nossos levedos. Então, entendi. Então não exagerar no levain, não. Sabe? Sempre 50 gramas é suficiente para não precisa. Essa receita. Não precisa. Então vamos pôr aí 50 gramas. Só misturar. Vamos dar uma misturada aqui. Exatamente. Vai incorporando. Daí o que? Espera uns 5 minutinhos e... Isso. E, né, para evitar qualquer desperdício, ó, uma espátula dessa aqui, aproveita de tudo. Compra até material de construção, tem, né, João? Exatamente. A espátula de espalhar massa corrida. Baratinho, R$1,50 na verdade eu paguei. Como é que é o ditado que você fala? Nós vive com o que? Nós vive com o que nós pisões. Ou seja, se vira com o que você tem aí. Essa daí. Isso aí, misturamos já o levain aqui, aguardar agora 5 minutinhos e processo de sova. Ó, gente, a gente vai usar a técnica Slap and Fold assim pelo seguinte. O João tava explicando aqui pra gente, né, João? Aqui como a gente vai fazer 2 processos. De sova, uma teoria só, Slap and Fold, mais 2 processos. Primeiro processo, você vai bater, que é pra grudar a massa na mesa. Puxar, esticar. Puxar bem e dobrar. Isso. Então bate, estica bem e dobra. Que é o que vai romper tua massa e vai fazer bem a rede de glútens. Depois, mais pra frente aí, depois que tiver o glúten formado aí, né, João? Daí vai bater mais curto, é como se depois você quisesse tá aprisionando o ar ali dentro. Prendendo o ar ali dentro. Daí vai fazer o quê? Criar aqueles alvéolos grandes, né, que desenvolve depois no pão. Então, quando você está baixando e puxando bastante, não tá incorporando poucas bolhas. Na verdade, você está desenvolvendo a cadeia de glúteos, que é o que a gente procura nesse momento agora. E mais para o final, é que daí nós vamos fazer o processo de incorporar realmente ar dentro da massa, para fazer daí o processo de criar, né, os alvéolos maiores. Vai ficar aquelas bolhas bonitas. Ó, ela está arrebentando as bolhas, é isso que a gente quer agora. Pode bater e puxar. Ó, tá ali, né? Arrebenta a massa. Né? Ó. Então não tá, ó, de novo. Em cima vai aparecer as bolhas já estourando. Então agora nós estamos desenvolvendo o glúten, a rede de glúten. E depois a gente vai incorporar as bolhas. Exatamente. Esse é o processo, 2 tempos. Que é isso, hein, gente? A aula dessa aqui você só encontra aqui nos irmãos, hein? E olha o aroma da massa, né? Nossa, tá maravilhoso. Vocês só estão vendo aí, gente, mas o aroma realmente espetacular. Ó, o ar não está incorporando, ele está saindo todo na puxada. É exatamente isso que a gente quer. A gente quer desenvolver a cadeia, a rede de glúteos. É isso que a gente quer desenvolver. Ó, pessoal, agora quase terminando nossa rede de glúteos aí, nossa sova, a gente vai adicionar um fiozinho de óleo, vai em torno aí de 3, 4 gramas, que dá 1% da tua receita aí. Ó, gente, agora, ó, a rede de glúten já tá 95% formada, né? Exatamente. E agora então, ó, a gente dá uma esticada para ficar uma bolha aqui e dobra curto. E assim você vai incorporar as bolhas, que vai fazer aquelas bolhas grandes de fermentação do seu pão. Exatamente isso daí, Rafa. Porque na verdade, se você deixa a sua farinha misturada com fermento, vai dar uma massa, ele está espalhado homogeneamente dentro da massa, né? Então, só o levain não cria bolhas grandes, alvéolos grandes, né? Ele vai criar uns alvéolos homogêneos. Daí quando você incorpora esse ar, ele entra nos alvéolos grandes, né? Você cria os alvéolos grandes e o próprio levain depois mantém isso, né? Os levedos mantêm esse processo de criação do gás carbônico, enfim, no processo de fermentação, e essas bolhas se mantêm então e dão aqueles aspectos rústico, né? E um pão com os alvéolos grandes e bem desenvolvidos.
macios, Então né? o segredo tá na sova, não o pessoal acha que fermento natural que dá aquela bolha. Não, fermento natural faz o pão crescer. Faz o pão crescer e dá umas bolhas homogêneas por todo o pão. E assim na sova que você incorpora essas bolhas então. Exatamente. Aí ó, feita a rede de glútens, pessoal. E agora, segundo o nosso mestre aqui, nós vamos fazer 3 dobras, João? 3 dobras. Cada meia hora... Uma dobra. Daí nós vamos explicar depois no processo como é que é realizada essa dobra quando a massa é um pouco menos firme, digamos assim. Aham. Essa é uma massa boa, até bem firminha. Olha aí, gente. Sempre cobrir com pano aí no seu... onde você colocar ela para descansar, para não... Pano, plástico aí, você... Não ressecar, né? não ressecar a massa. O sobrenome da família tá até na parede ali, da indústria. Gente, e o João deu uma técnica aqui. É mais um dos segredos para você incrementar essas bolhas de ar dentro do seu pão. Você sempre umedece a ponta dos dedos para fazer a dobra. A gente passou aí 20 minutos, né, João? Sim. E o que você vai fazer? Você vai esticar ele assim e vai dobrar. Sim, né, João? Exatamente. Estica de novo. Estica puxa, de novo e prende ali. assim vai incrementando o ar. Você vai fazer quantas dobras essa aí, João? São 3 dobras de meia e meia hora, né? Que é o indicado, né? Com esse intervalo de meia e meia hora cada dobra. E você vai então incorporar mais ar, né? Que vai dar os alvéolos maiores, as bolhas maiores dentro do pão. E também a massa vai ficando mais forte, né? Com maior estrutura, mais estruturada. Olha, a gente já vê aqui uma bolha, ó. Exatamente. Você vê, gente, eu tô aprendendo junto com vocês aqui, hein? Essa panificação caseira. Ó, gente, vamos então para segunda dobra. Primeira dobra foi feita aí com 10, 15 minutos. Agora essa demorou aí 20, 25. Bandejinha de água tá aqui já. Molha os dedos. Aí, ó. E guardou bolha. Eu tava conversando com o João aqui. Pô, João, e essas bolhas aí? Ele falou que descobriu sozinho. Como é que você vai colocar bolha dentro do teu pão? Incorporando bolhas. É tão simples, na verdade, né? Então, a hora que você puxa ali, igual eu fiz, ele vai abrir um bolsão e fecha embaixo. Aquilo ali vai ser a bolha de fermentação. Então, na verdade, é um segredo simples, assim. Mas todo segredo a gente acha que é simples e não é, né? Aí, ó, fiz mais 3 dobras. Vamos aguardar aí mais 20 minutos. E olha que interessante, Rafa. Já tá aparecendo as bolinhas ali, ó, tá vendo? Ah, aqui, ó. É mesmo. Olha só, gente, que massa maravilhosa. Vamos fazer a terceira dobra depois de meia hora. Inclusive o João tava fazendo um pão pra ele. Ele falou, pô, tô sem pão em casa. Vou fazer um pão aí enquanto... Tá aqui ele, ó. Aí, ó. Tá aqui. Agora vai pra... Pão integral. Daqui a pouco vai para as dobras. Vamos fazer mais 3 dobras, ó. Ó a bolha de ar onde fica, gente. No meu dedo ali, ó. Ela vira meio que um saco com uma bolha dentro, né? Ela ensaca a bolha assim, ó. Que eu acabei de fazer, ó. E por que você molha o dedo? Pra não rasgar a massa, né? Então você molha o dedo pra não rasgar a massa e não perder essa... Aí, ó. Daí agora a gente vai pra primeira fermentação, gente. Que daí dá em torno de 1 hora, 2 horas mais ou menos. E a gente vai incorporar daí o queijo gorgonzola. Que a primeira fermentação acontece aí depois dessas dobras, 2 horas. Você incorpora os ingredientes sólidos, seja o que for, que aqui no caso é o queijo gorgonzola, né? Mas pode ser chocolate, pode ser grãos, enfim. De acordo com o pão que você está fazendo. E daí vai para a segunda fermentação. Ó, pessoal, deixamos um pouquinho mais aí. Ficou em torno de 3 horas na primeira fermentação. E agora a gente vai espalhar nosso queijo gorgonzola aí em cima do nosso pão. Então a gente vai jogar um pouco de farinha aqui na bancada. Olha a nossa massa como é que tá. Você vê pouco crescida.
E detalhe, né, João? Não adianta você querer fazer esse pão aí no mesmo dia, né? O pão de fermentação natural, ele... É exatamente esse processo da fermentação natural que é o que dá a todo o processo que torna ele mais saboroso, as cadeias, vários peptídeos que fazem mal para a digestão são quebrados, então várias situações colocam ele como um pão, digamos, de mais fácil absorção, melhor, mais digestivo, mais tudo mais saudável em relação ao industrial. Isso, aí, né? porque ele tem um processo de fermentação lenta. Esse processo de fermentação lenta que transforma ele num outro. Exatamente. As coisas ruins. É. Ó, daí a gente só virou aí nosso bowl. Pode ver que o pão ele vai desgrudando sozinho, ó. Porque ele já tá uma massa elástica, uma massa, né? Já com quase todas as propriedades ali feitas, né? Isso aí evita que você perca bolhas também, de repente tentar passar uma espátula, furar sua massa, né? Você pode ver que sai tudo, não fica nada, mano. Aí ó, Não. limpinha. E agora vamos esticar a massa, gente. Tentar não usar rolo, né, essas coisas, Não, né, João? Só esticar Delicadamente. assim, delicadamente, para realmente preservar as bolhas que foi feito aí na sova, né? Uns 2/3 do recheio nessa parte aberta, né? Uns 2/3, porque daí vai ter uma dobra, né? E agora a gente vai dobrar dos lados pro centro, né? Exatamente. Então, vou fazer a dobra aqui. E sempre puxando para passar para cima da outra, para prender. Assim, Isso. ó. Aí agora dá mais uma esticada, ó, as bolhas mantém, ó. Você não prejudica as tuas bolhas de fermentação, que é o que a gente quer, né? E agora a gente vai jogar o resto aqui por cima. Agora nós vamos enrolar ele assim, ó. É isso aí, né, João? Exatamente isso, ó. Perfeito. Ó, agora as dobras estão para baixo. E o que a gente vai fazer? Ó, já tá o nosso bowl enfarinhado aqui. Como farinha de arroz, né? Que evita grudar. Evita grudar. Você não precisa passar farinha na parte de cima do pão, porque é uma parte que não vai peso, né? Então o pano aí não acaba grudando. E a própria farinha que você utilizou aí na bancada vai fazer evitar que grude, né? Essa parte de cima. Então vamos, ó, as dobras para cima aqui. Gente, esse pão vai ter uma fermentação aí, pela temperatura que a gente tá aí hoje, que não tá muito calor, Parece né, que tava João? 19 graus. 19 graus? É. Então a gente vai deixar aí, provavelmente, agora é 6 horas da tarde, a gente vai deixar a noite inteira fora da geladeira. Para ele ter atividade de fermentação aí, dobrar pelo menos uns 2 dedos aí dessa medida do seu bowl, né? Ele vai ter que crescer assim uns 2 dedos, como o Rafael falou, uns 2 dedos, né? E depois desse crescimento, geladeira ele, porque da geladeira vai dar a consistência na massa, né? Estruturação, para depois quando você levar para o forno ele está perfeitamente, e também daí para dar o famoso salto do forno. Que daí ele gela a bolha de ar dentro, e a hora que a bolha esquenta, ela quer. Exatamente. E daí vai abrir aquele velão bonito, né? É isso daí. Então é isso, gente. Amanhã a gente volta aí para fazer o assamento aí do nosso pão de vinho com gorgonzola. Então, padeiros, estamos aqui no segundo dia do nosso pão. Ele ficou 12 horas fora da geladeira. Eu levantei 6 horas da manhã, ele já estava no ponto, coloquei ele na geladeira e agora são em torno de 10 horas da manhã. Ficou então mais 4 horas aí na geladeira. Vamos pegar ele aqui. Tá aqui o bicho. E o João já assou o pão dele aí que estava preparando ontem. Olha que maravilha, gente. Ó, que maravilha, hein? As bolhas aqui. E como é que é agora o processo, gente? A gente pegou aqui um pouquinho de farinha de arroz, uma peneirinha, e a gente vai polvilhar essa farinha para não grudar o pão no papel celofane. Vamos dar aqui uma polvilhada. Vamos pôr o papel celofane aqui para
não grudar. Nosso forno já está pré-aquecido ali, né? Junto com a panela de ferro. Então vamos ir ao medo agora. Ó, que show, hein? Fazer aquele corte bonitão. Vou abrir bem ele para dar aquela rasgada bonita. E vou dar uma cortada por baixo aqui. Aí. Agora vamos levar lá. O João vai me dar uma ajuda ali no forno. Ó, a panela pré-aquecida ali já. Aí. E agora a mãe aqui, gente, o seguinte, o João tava explicando. A gente vai colocar a tampa da panela por 20, 25 minutos aí, depende um pouco do forno, da potência. Olha, ó. Um pouco da potência do forno aí de vocês, mas... Ó, João, ó, João. É, tá quente. Qual que é agora a manha aí? A tampa da panela, ela não vai deixar que seu pão encasque. Dê aquela primeira assada em cima e ajuda a dar explosão no forno. Então você deixa ali 20 minutos com a tampa na panela e depois tira a tampa para ele dar mais aquele último salto, né? É exatamente isso daí. Então, com a umidade, né, que fica ali, aquele vapor que fica dentro do pão, ele vai de dentro para fora, né, ele vai abrir o pão. Ele vai fazer aquele salto do forno que a gente sempre busca. Então beleza, vamos ver como é que vai ficar. Hora de tirar a nossa tampa aqui para ver como é que tá, vamos ver. Ó. E agora mais um tempo aí sem a tampa. Já tá bonito. Terminamos aqui o assamento do nosso pão. Gente, olha que espetáculo. Olha só. Agora, gente, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai tirar esse pão da panela e a gente vai colocar aqui em cima. Não coloquem direto na mesa, porque se você colocar o pão quente em alguma coisa chapada, fria, ele vai suar e vai amolecer a casca. Isso não é bom, né? Então você coloca aí numa superfície que dê para ele respirar, espera o pão esfriar bem para depois fazer o corte. E a gente vai comer esse pão, né, João? Num lugar diferente hoje. A gente já vai mostrar aí para vocês. Isso mesmo, pessoal. A gente estava na praia esse tempo todo aí, fizemos esse pão maravilhoso. João, agradecidíssimo por você ter passado todos esses ensinamentos aí, esses detalhes, que é o que faz essa maravilha aqui, né? Compartilhar aí com a família Irmãos da Massa. Agradecidíssimo, cara. Obrigado. Valeu, valeu, valeu. Excelente pão, maravilhoso, tá espetacular. Saiu exatamente como a gente previa. Mas então, parabéns. Né? Vamos para a melhor parte agora. Vamos. Quer experimentar. Fizemos um enjambre aqui, né? Para cortar. Ó, casquinha torrada. É. Olha só, gente. Além dos alvéolos, o queijo aqui, olha a coloração dele, que maravilhoso. E é isso. Vamos provar, né? Você, padeiro. Eu? Vamos lá, então. Nossa. Maravilhoso. Receita desenvolvida pelo João aí, hein? Gente, Parabéns. Obrigado. Obrigado mais uma vez, João, pela parceria. Fica com esse visual. E até a próxima, padeiros. Tchau. Parabéns, parabéns. Mãos na massa.